Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, na tua presença, te louvando, te adorando e bendizendo o teu nome. Nesse momento nós estaremos ouvindo, Senhor, a tua palavra ser pregada e a tua voz falar aos nossos corações. Continue, ó Deus, por bondade e misericórdia, falando através da tua palavra, na pessoa bendita do teu Espírito Santo, na instrumentalidade da tua serva, por bondade e misericórdia, use-a uma vez mais, Senhor. Te pedimos, certos da bênção, da vitória e de que o Senhor falará aos corações, no nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, que nos diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-os, retiraram-lhe, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Bendito é o nome do Senhor Jesus, por esse texto sagrado, esta palavra que é tão conhecida e tão discorrida. Mais uma parábola a qual Lucas registra quando Jesus estava na região de Pérea. Jesus estava ensinando, curando, realizando milagres, maravilhas. E vem nos dizer que chega perto do Senhor um certo doutor da lei. E ele tem uma pergunta a fazer, como era de costume os rabinos se reunirem, os mestres, doutores da lei, se reunir a querer justificar-se perante aos homens e perante a Deus, e sempre tinham esse questionamento: o que eu faço para herdar a vida eterna?
Certa feita, Jesus está no meio de uma multidão ensinando, e chega um jovem rico e faz a mesma pergunta: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então era uma pergunta, um assunto que trazia curiosidade, questionamento. Só que esse doutor se aproxima de Jesus, fazendo esta pergunta não por uma curiosidade, não por um querer saber mais com o mestre, com o Rabone, não porque ele estava interessado na resposta que ele aparentemente já sabia por ser um doutor da lei. O texto diz que ele se aproximou tentando, quer dizer, ele quer expor Jesus a uma pergunta que deixe Jesus sem saída, referente à resposta que Jesus vai dar. E diz que ele perguntou tentando, dizendo: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde com outra pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? Como você interpreta a sagrada letra? O homem vai respondendo Jesus com a sua sabedoria, a qual era o seu dever saber de toda a lei. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai responder para ele: ó, respondeu bem, faze isso e viverás. O que é que Jesus já está respondendo entre linhas aqui? Para só de falar que faz, age. Para só de expor pergunta e dizer amarás o teu próximo, para só de falar e começa a agir. Faze isso e viverás. Só que o homem ainda não satisfeito com a resposta que Jesus lhe dá, porque ele quer se justificar, ele diz: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus aproveita mais uma pergunta do doutor da lei, e Lucas vem discorrer a parábola que Jesus contou. Jesus fala de duas cidades, Jesus fala de personagens que tiveram ações nesta parábola. E o interessante é que o Senhor diz: olha, eu vou lhe responder. Descia um homem de Jerusalém, ia passar pela estrada de Jericó. Veja bem que Jerusalém significa habitação de paz. A estrada de Jericó não era muito amontoada de pessoas, não havia aglomerações, salvo no período das festas tradicionais, aonde os peregrinos iam e vinham para ir a Jerusalém para participar das festas comemorativas. A estrada de Jericó não era frequentada por multidões, não havia rotas comerciais ali, porque as pessoas eram assustadas com aquela estrada. Era uma região onde havia muitos esconderijos através de rochas. Diz Flávio Joséfo que nessa época que Jesus contou esta parábola, Herodes havia dispensado do serviço do templo 40.000 funcionários, e esses homens, em desespero pela situação, viraram salteadores. A estrada de Jericó era perigosa, ninguém andava lá sozinho. Essa estrada ou uma cidade tinha uma história. Ela havia sido amaldiçoada por Josué, e Josué diz: quem edificar Jericó vai pagar muito caro, porque vai ter o sangue do primogênito. E Léo vai edificar Jericó e perde o filho primogênito e o filho caçula. Jericó viveu momentos de palavra de maldição, palavras que não daria nenhuma esperança para quem estivesse ali. Só que a estrada de Jericó, ela tem alguém que está de olho nela.
E agora, até o que era para dar errado em Jericó começa a dar certo, porque Jesus chegou no ambiente. Jesus vai operar um milagre em curar um cego na estrada de Jericó, na caminhada para Jericó, Bartimeu. Lá em Jericó, quando Jesus cura Bartimeu, já tem um outro homem de baixa estatura em cima de uma árvore para ver Jesus, Zaqueu. E lá em Jericó Jesus salva, porque o que era para dar errado, quando Jesus chega começa a dar certo. A estrada de Jericó, ninguém queria passar por lá, não havia possibilidade nenhuma, mas Jesus começa a contar uma parábola e dizer, começa a olhar diferente para o ambiente, começa a ver de uma outra dimensão, porque a estrada de Jericó para muitos é lugar de perda e de derrota, mas em Jericó é uma oportunidade de algo grande acontecer. Pois bem, Jesus começa a dizer que descendo de Jerusalém, esse homem vai passar pela estrada de Jericó. Ele sai da habitação de paz e vai para a direção dessa região. Era aproximadamente 24 quilômetros dessa estrada. Esse homem sai, talvez um homem de muitas posses, um comerciante, quem sabe. Mas diz que ele saiu de Jerusalém e vai passar pela estrada de Jericó. Algo acontece que não estava previsto para aquele homem. Ou se ele foi avisado para não ir para aquela estrada, ele teimou e foi. E quando chega nessa região, Jesus diz que levantaram-se salteadores. Roubaram esse homem, tiraram-lhe os seus bens, não obstante a isso, batem nele, espancam ele e deixam ele caído como morto ao chão. A situação desse homem era totalmente desfavorável. A situação deste homem era estar à beira do caminho ao léu. Só que aí Jesus começa a introduzir outras personagens que vão passar pelo mesmo caminho. Tem gente no mesmo lugar, mas a atitude é diferente. Ana morava nas montanhas e estava ali com seu esposo Elcana. Ela estava nas montanhas de Judá, mas ali ela teve uma posição. Tinha um levita, Mica, que morava também na região montanhosa, mas ao invés de buscar o Senhor, ele fez deuses pagãos e se curvou. Jesus está dizendo, tem um acontecimento ali. O homem está machucado, o homem foi saqueado, o homem está meio morto. Aí Jesus aponta um fio de esperança para a vida daquele homem. Ele diz, vai descer por Jericó um sacerdote, um homem da lei, um representante de Deus na terra, um representante do povo para com Deus, um homem que ministra dentro do templo, um homem que sobe para Jerusalém 2 vezes por semana, para cumprir seus votos, para sacrificar, para interceder pela vida do povo. Olha que fio de esperança Jesus está trazendo. Olha que fio de esperança Jesus está trazendo para aquele homem caído ao chão. Êxodo capítulo de número 23 vem dizer que se um sacerdote visse o animal ou um jumento do seu inimigo precisando de ajuda, ele ajudaria o pobre animal e restituiria para quem o havia perdido. Isso com um animal, imagine com um ser humano. Só que Jesus diz que a atitude desse sacerdote foi diferente. Ele passou de largo. Sabe o que é passar de largo? Passar pelo lugar ao contrário, mudar de rota,
sair de perto, ignorar a situação, não está preocupado. Jesus não está aqui trazendo uma discriminação à área sacerdotal, não. Jesus está colocando o sacerdote como uma religião falsa e aparente. Jesus está expondo e denunciando que nós não podemos ser hipócritas de maneira nenhuma. Jesus está dizendo: olha, esse homem acabou de sair do templo, acabou de exercer oração, acabou de pagar seus votos, e agora na hora de agir, ele vira, ele muda o caminho, ele muda a direção. Jesus está dizendo: eu não tolero hipocrisia, eu não suporto hipocrisia. O que você é dentro do templo, seja lá fora também. Aleluia. Esse homem estava cheio dentro do templo, mas vazio lá fora, sem misericórdia. Esse homem estava batendo no peito lá dentro, se justificando a Deus, mas lá fora virou as costas para alguém necessitado. Aí Jesus diz que vem outro personagem. Quem? O levita, o auxiliar do sacerdote. E qual foi a atitude do levita? A mesma que o do sacerdote. Olhou, passou de largo, ignorou a pessoa caída e ferida, machucado, necessitado. Passou de largo e foi embora. O doutor da lei, que também deveria ter as mesmas características desse sacerdote, desse levita, agora começa a se preocupar, porque o sacerdote não ajudou, o levita não ajudou, e agora quem é que vai socorrer esse homem? Aí Jesus vai introduzir um personagem que não tem nada a ver naquele contexto na mente do doutor da lei. Jesus vai introduzir uma pessoa na história narrada que não passava nem na mente daquele homem. Jesus vem dizer: aí se aproximou. Versículo 33 diz que um samaritano que ia de viagem passou, não passou pelo moço e ignorou como os demais. Ele está em um propósito. De maneira nenhuma Jesus vem dizer que o sacerdote está passando de viagem, que o levita está vindo de viagem ou peregrinando de algum lugar. Não, Jesus diz que eles só passaram lá ocasionalmente, ou seja, foi uma coincidência. Na mente do sacerdote e do levita era um acidente de percurso, passar naquela estrada e ver um homem caído. Então, se é só uma coincidência, para que eu vou me envolver? Se é só uma coincidência, por que eu vou perder o meu tempo parando e ajudando? Se é só uma coincidência, por que eu vou pegar o que eu tenho para dividir com alguém que não tem e perdeu tudo? Então é melhor ir embora, é melhor virar as costas e é melhor ignorar. Mas Jesus está dizendo que está vindo alguém com um propósito, está vindo alguém que não é só cheio dentro de templo, ele é cheio lá na estrada. Ele está dizendo que o samaritano está vindo, e ele está vindo de viagem. Ele está vindo de viagem. Quando ele para, ele avistou o homem caído ao chão. Aí sabe o que ele faz? Quem sabe que é peregrino e forasteiro não perde tempo na caminhada. Ei, quem sabe que está numa trajetória em rumo a Canaã celestial não anda vazio de maneira nenhuma. Esse homem tem um propósito. Ele saiu de viagem. E quando nós vamos viajar, ou quando alguém vai viajar, não vai somente com a roupa do corpo, sem acessório, sem alguns utensílios básicos, não. Quando alguém vai viajar, há um preparo. Quando alguém vai viajar, uma preocupação. Ei, sacerdote não preocupou e nem levita, porque eles acharam que era só coincidência. Agora quem tem propósito é diferente. O samaritano disse: eu vou, eu não sei o que pode me acontecer no caminho, eu posso perder algum
vinho, eu vou levar azeite, eu vou levar ele tinha vinho, ele tinha azeite, e ele tinha faixas para fazer ataduras nas feridas. Este samaritano ensina muito Jesus contando a parábola. O vinho era um asséptico para fazer limpeza na ferida, o azeite era medicinal. Esse homem aqui, o samaritano, ele tem um conceito de vida totalmente diferente, porque o sacerdote e o levita, eles têm, os bandidos, os salteadores têm uma filosofia de vida: o que é seu é meu e eu vou tomar para mim, eu vou me apoderar. O sacerdote levita tem um conceito e um estilo de vida: o que é meu e eu não vou dividir com você. Agora o samaritano tem uma vida centrada. Ele diz: o que é meu é teu, eu vou compartilhar com você. O que é meu é teu, eu vou dividir com você. Ele tem vinho para limpar a ferida. E Deus não vai levantar uma igreja machucada, Deus não vai levantar gente ferida, porque um ferido ele fere, o machucado machuca. Mas o samaritano está vindo com vinho, porque ele já foi curado, porque ele já foi restaurado. Aleluias. Ele tem vinho para limpar a ferida. Eu não sei vocês, mas cada um de nós tem experiência de vida. Você já tratou com pessoas machucadas e feridas? A palavra que sai da boca dele ou da boca dela é só para machucar, porque não foi curado. Mas o samaritano, ele tem vinho. Esse samaritano, ele tem um kit emergencial. Esse samaritano tem kit de primeiros socorros. A igreja precisa ser menos tribunal e mais hospital. A igreja precisa andar cheia, com misericórdia, com amor, estender a mão, ajudar. E é isso que o samaritano está vindo. Ele está vindo com o kit de primeiro socorro. Deitou o vinho para fazer asepsia. Agora ele retira do kit o azeite, e só anda com o azeite, ou só tem o azeite, quem respeita processo, quem vive processo. Sacerdote parece que aparente não tinha nenhum processo. O levita parece que não passava por nenhum processo. Então eles estão vazios, eles não ajudam, porque eles não têm para oferecer. Mas o samaritano, ele tem, ele sabe o que é processo. Ele sabe o que é processo. E todo mundo que sabe o que é processo, inventa o processo para viver um propósito. Todo mundo que sabe o que é processo, vai passando pelo processo, porque sabe que o propósito é maior. E todo mundo que respeita o processo, vai passando, vai doendo, vai machucando, mas ele sabe que ele tem um propósito. O samaritano diz: eu não posso andar vazio, eu passei por um processo e eu vou respeitar o propósito. Eu vou levar azeite porque vai ter propósito, eu vou carregar o vinho porque vai ter propósito, eu vou levar atadura porque vai ter propósito. Está entendendo? O Senhor vai te encher da graça, da autoridade, te dá a habilidade certa para usar. Ele respeita processo, porque ele sabe o que é propósito. Só anda com azeite quem sabe o que é processo. Azeite não era da noite para o dia, não. Tinha processo na extração do azeite. Mas todo o processo da extração tinha um propósito. Pegavam-se as azeitonas, colocavam em cima de uma mó ou de uma pedra redonda, com outra pedra por cima.
atrelaçada a um pedaço de madeira colocada sobre um animal. Eles iam girando aquela pedra em cima das azeitonas. A primeira extração, segundo o livro de Números, quando se tirava a primeira extração, era para levar de oferta no templo. Através dessa oferta, o sacerdote, através da primeira extração do azeite, o sacerdote acendia as lâmpadas do templo. A segunda extração de azeite tinha um propósito, era para alimentação. Olha o que aconteceu na crise na casa da viúva, que Elias pediu um pouco de água e depois um pão. Ela disse: eu só tenho aqui um punhado de farinha e um pouco de azeite, alimentação. E ela sabe o que é processo, e Elias libera uma palavra: da farinha, da panela não vai se acabar, e nem o azeite da botija vai faltar. A terceira extração, ela servia, assim como a primeira era para a oferta no santuário, a segunda era para a alimentação, a terceira extração de azeite servia para curar feridas ou ligar as feridas. É isso que o sacerdote ignorou. Tinha azeite só lá dentro do templo. É isso que o levita ignorou, só tinha azeite lá dentro do templo. Só que o azeite na terceira extração servia para curar, era medicinal. E quem é que tem? Um samaritano. E a quarta extração do azeite servia para acender lamparina. Veja as virgens prudentes e as virgens loucas. As loucas não respeitaram o processo, então não puderam viver o propósito. Mas as prudentes respeitaram o processo. O noivo pode tardar. O noivo pode não chegar na hora combinada, então vamos levar reserva, porque se tiver processo a gente vai ter azeite. Se tiver processo do noivo tardar, a gente vai ter azeite. E a quinta extração já saía um insumo que não servia para ofertar, que não servia para medicina, que não servia para acender as lamparinas. Para que servia a quinta extração? Para um alvejante de roupa, para fazer sabão. Por isso que Salomão falou: em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão está dizendo em Eclesiastes 9:8: o negócio do processo é tão tremendo que você vai ter azeite na cabeça e nunca vai ter a vestimenta manchada, porque se tem na cabeça o azeite, o processo vai chegar até virar sabão para lavar a roupa, para limpar e para purificar. Esse homem, ele respeitou o que é processo, então ele está levando o que ele tem, azeite, e só curava a ferida, só restaurava a ferida quem deitasse azeite em cima. Então eu entendo a posição do bom samaritano, como ele é conhecido. As pessoas só dão o que elas têm, elas só vão oferecer alguma coisa daquilo que elas têm. Havia uma macumbeira e uma cristã. A macumbeira fez uma caixa e colocou estrume de animal dentro da caixa, fechou como papel de presente e levou para a irmã que era crente. A irmã abriu a caixa, viu aquelas fezes ali dentro, mas foi na melhor perfumaria, comprou o melhor perfume, pegou a melhor embalagem, colocou o perfume lá dentro e levou para a macumbeira. Bateu na porta, nem pediu para o Mercado Livre entregar não, nem pediu para o correio ir lá entregar não, ela foi pessoalmente. A macumbeira abriu a caixa e viu aquele perfume, borrifou no ar, a fragrância tomou conta. A macumbeira disse: eu não estou entendendo nada, eu te dei uma caixa de
presente era bonita, mas o que tinha lá dentro era fezes. E agora você me traz o melhor presente, a melhor fragrância de perfume. Aí a cristã, a irmã do círculo da oração, a mulher de Deus, a salva em Cristo, falou: cada um dá o que tem. Se é isso que você tem, é o que você dá. Mas eu tenho o bom cheiro de Cristo, eu tenho a presença de Cristo, então eu vou dar aquilo que eu tenho. Aleluias. Esse samaritano parou e ele entregou o que ele tinha: vinho, azeite. Depois que ele limpou as feridas, depois que ele deitou o azeite em cima, ele veio com ataduras. Sabe, para que o processo de cicatrização fosse mais rápido. Sabe, para que o processo do machucado chegasse a ser mais ágil na cicatrização, ele vai cobrir aquelas feridas. Ele não vai jogar pano em cima e ignorar que está machucado. Ele não vai jogar um cobertor em cima e ignorar que ali tem feridas para ser tratado. Antes dele cobrir a ferida, ele deitou vinho e deitou azeite. Antes dele fechar o machucado, ele tratou primeiro da ferida. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui: não joga pano em cima, não faz cara de paisagem, trata da ferida, cuida da ferida, porque o Senhor quer fazer coisa grande. Aleluia. Ele colocou as ataduras. Se a parábola que Jesus contara fosse um ponto final aqui, a gente já teria aprendido muito com este homem. Só que Jesus não põe um ponto final, não. Ele continua dizendo que o samaritano, depois desse processo de curar feridas, de tratar de feridas, ele saiu da zona de conforto dele, e ele vai entrar numa zona de conflito, porque ele entende que zona de conforto, a gente faz o que é normal, dentro da normalidade. Agora a gente entrar na zona de conflito, o negócio é diferente. Zona de conforto ele já ajudou, e aí tá bem, ele pode ir embora e deixar o homem lá com as feridas atadas. Mas ele vai descer do animal que ele estava montado, vai pegar o homem que estava ferido e vai colocar em cima do animal, e vai levar o homem em cima do seu animal, saindo da sua zona de conforto, e vai caminhando a pé, para que aquele ferido possa chegar ao lugar desejado. Ele saiu da zona de conforto para entrar na zona de conflito. Se a gente ficar na zona de conforto, não vai acontecer nada, mas se a gente entrar na zona de conflito, coisas grandes irão acontecer. Aleluia. Eliseu se depara com uma mulher que mora em Sunem. E o nome Sunem significa campo fértil, terra boa. Essa mulher teve um filho, o filho morreu lá na terra boa. Ela poderia ter ficado na zona de conforto. Vou sepultar o menino, vou enterrar esse menino. Zona de conforto, agir conforme a situação está mandando. Mas aí ela entra na zona de conflito. Ela vai subir, ela vai atrás do homem de Deus, ela vai lá para o Carmelo, ela vai sair da zona de conforto. É terra fértil, é terra que nasce, mas essa terra fértil, Sunem, até nasce, mas morre. Nessa zona de conforto até tem nascimento, até tem esperança, mas o tempo passa e tudo morre. Mas se ela ficasse na zona de conforto, ela nunca teria vivido o milagre lá dentro da casa dela. Ela sobe para o Carmelo e ela diz: eu vou em busca da minha vitória, eu vou sair da zona de conforto. Poderia ficar aqui chorando, poderia
ficar aqui lamentando, poderia ficar aqui de braços cruzados, mas eu vou tomar uma atitude, eu vou em busca do meu socorro. E quando Eliseu chega, Geazi até coloca o bordão, mas se não tem comunhão com Deus, pode ter o bordão, pode ter o cajado, pode ter o chapéu, pode ter o que for, não vai acontecer nada, porque é acostumado a viver em zona de conforto. Agora Eliseu entra lá, manda fechar a porta, sobe em cima do menino, o menino espirra 7 vezes, o milagre acontece de porta fechada, porque alguém saiu da zona de conforto, alguém tomou uma atitude, alguém saiu da mesmice e disse: eu quero ter milagre dentro da minha casa, eu vou sair da zona de conforto. Se eu quero ter vitória dentro da minha casa, eu vou sair da zona de conforto. Está entendendo o que Jesus está falando para você aqui? Saia da zona de conforto, saia do comodismo. Jesus quer operar coisa grande lá dentro da tua casa, no meio do teu ministério, no meio da tua família. Aleluia. Ele está saindo da zona de conforto. Poderia ir em cima do seu cavalo, poderia estar de vento em popa, mas ele vai a pé para levar alguém que está precisando de socorro. Esse tema aqui, vocês escolheram debaixo de muita oração, é tema de urgência para essa última hora. Ele vai conduzindo aquele animal com o homem que está ali em cima. Ele chega numa estalagem. Jesus diz que ele levou o moço até aquela estalagem. Versículo 34. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Jesus está dizendo as características desse bom samaritano. Ele não foi bom só até onde deveria ser, ele foi além. Ele não foi bom aonde ele estava na estrada, que ele socorreu, que ele ajudou, que ele estendeu a mão. Ele foi além. Diz que ele pegou o homem, parou todos os compromissos que ele tinha, parou toda a sua rotina, parou toda a sua vida para investir na vida de alguém que ele não conhecia, de alguém que era judeu, que havia uma separação racial, que havia uma separação cultural, de etnia, que havia brigas entre as raças, mas ele abriu mão da sua razão para socorrer alguém. E o interessante é que ele cancelou todos os compromissos para passar a noite cuidando de alguém ferido. Ele cancelou tudo para passar a noite cuidando, porque tem ferida que não basta só deitar azeite, tem ferida que tem que ter presença, não basta estar perto, tem que estar presente, não basta estar perto, tem que estar presente ali. E o homem passou a noite inteira cuidando do machucado e do ferido. Quando nós, igreja, nos posicionarmos e nos conscientizarmos que cada um tem uma alma que ela é eterna, que as pessoas que estão nas drogas, na prostituição, não estão lá porque querem, mas foram aprisionadas, e a gente se levantar do nosso comodismo, o negócio vai ser diferente, porque Jesus vai salvar, Jesus vai libertar, Jesus vai transformar. A crise só veio revelar o que já tem dentro de cada um. Ele pegou o homem, passou a noite inteira ali naquela estalagem, cuidou dele. Jesus quer que cuidemos de vidas. Jesus quer que cuidemos de almas. Cuidado. Ei, sentimento de misericórdia. Oh meu Deus, às vezes eu fico olhando pessoas que brigam por tanta coisa, pessoas que brigam por cargo, brigam por posição, brigam por evidências. Se tem algum tipo de festa na igreja e se a pessoa não é citada o nome, pronto, é motivo de entregar tudo, de não aparecer mais na igreja. Oh meu Deus, como nós estamos perdendo o sentido do que é cristianismo, como nós estamos perdendo o sentido do que é ser igreja. Esse homem cuidou a noite inteira de um ferido. Aí Jesus
Jesus diz o seguinte, que no outro dia, ele colocou a mão no bolso. É para que esse dinheiro? Eu não conheço a pessoa, não conheço a família, vou dar não. É para que esse dinheiro? É para que essa oferta? Deve ser para esses pregadores que não tem o que fazer e diz que é itinerante, porque o povo que apanha nós, os itinerantes, que vive pela fé, que renuncia uma vida inteira para ser porta-voz da mensagem de Deus, e nós apanhamos, que nem diz a minha avó, feito galinha para largar o choco. Mas não tem problema não, porque quanto mais bate o Senhor faz crescer, quanto mais bate o Senhor prospera. Teve um que perguntou para mim, e aí nessa crise está vivendo de quê? Eu falei, do mesmo jeito que eu vivi outrora, pela fé, porque o justo viverá pela fé. O Senhor faz, o Senhor opera, o Senhor cuida, o Senhor envia, o Senhor multiplica azeite, o Senhor não deixa a farinha acabar, o Senhor é que cuida da sua igreja, aleluias. Para que é esse dinheiro? Eu estou falando aqui o que o Espírito de Deus está mandando. Eu estou falando aqui o que o céu está aberto nessa noite, me direcionando a falar. Tem pessoas que não ajudam e ainda fermenta outros para não ajudar. Tem gente que não coloca a mão no bolso, e quando vê alguém ofertando, diz, para que você vai dar um dízimo tão alto lá na igreja? Para que você vai dar uma oferta dessa? Rapaz, guarda, é tempo de crise. Semente na minha mão morre, mas semente no altar germina. Semente na minha mão não acontece nada. Semente no celeiro só vai ser semente, mas quando você coloca no altar tem crescimento, tem nascimento de semente, tem germinar. Pessoas que não ajudam e ainda critica quem vai ajudar. Aí ele colocou a mão no bolso. Quando ele colocou a mão no bolso, oh meu Deus, ele foi ensinado a dar o melhor. Ele pegou 2 dinheiros, na minha tradução diz que ele pegou 2 denários. Ei, a dracma era uma moeda de prata e uma moeda grega. O denário era uma moeda de prata, porém romana. Mas tanto a dracma como o denário, uma só, era o dia de um salário de um trabalhador. A Bíblia de John MacArthur, ou o próprio John MacArthur, vem nos afirmar que esses 2 dinheiros aqui, que aquele homem pagou para o dono da estalagem, aquele valor dava para o moço machucado e ferido ficar ali por 2 meses sem se preocupar com nada. O que ele ajudou foi além. É o que Jesus está dizendo: quando for para ajudar, ajuda com força. Quando for para estender a mão, ajuda com força. Porque tem gente que traz o alimento, mas só traz o fubá para o mingau, e só traz o sal grosso. Se tem sal grosso, traz a carne para o churrasco. Se tem o sal grosso, traz os outros ingredientes para fazer bolo de fubá. Ei, se é para ajudar, ajuda com força, porque o Senhor vai cuidando de cada um de nós. Ele falou: olha, cuida dele. Eu cuidei a noite toda, mas não vou deixar esse homem sozinho aqui não. Eu estou pagando aqui a quantia necessária para aquilo que ele vai necessitar. E se porventura esse homem precisar de alguma coisa, eu estou num propósito, eu estou numa viagem, mas eu volto para ressarcir tudo que ele gastar. Aleluia, glória a Deus. Isso é ato de misericórdia e é ato de amor. Jesus olha para o doutor e diz: rapaz, agora me responde, qual desses aí é o próximo? O homem coçou a cabeça. Não posso falar o que é o sacerdote. Sacerdote não fez nada, levita muito menos. Ele nem cita dizendo foi o samaritano. Ele cita aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus repete: faz a mesma coisa e terás a vida eterna.
Jesus está dizendo: sai da cartilha, sai da religiosidade, começa a viver o que está escrito e você vai ter a vida eterna. Aí aquele homem sai, quem sabe triste, quem sabe alegre, quem sabe, ele saiu, mas Jesus deixou a lição, que quem está na beira do caminho, está precisando de socorro, porque foi roubado, foi saqueado, está ferido e está machucado, e não importa se é da família ou não, importa que ele é um ser humano, e ele é o meu próximo. E aí, se perguntasse para o bom samaritano quem é o próximo dele, ele não iria dizer que era um homem na beira do caminho, ele iria dizer: eu sou o próximo na vida de alguém, eu sou aquele que tem que exercer misericórdia na vida de alguém, eu sou a pessoa que tem as coisas necessárias para alguém que está passando um momento de dificuldade, caído à beira do caminho. E para a igreja se posicionar como igreja, e para a igreja andar cheia, e para a igreja andar na trajetória rumo a Canaã celestial, passando pelas vidas que estão caídas, que estão machucadas, a igreja precisa do vinho, a igreja precisa do azeite, a igreja precisa saber lidar com atadura, a igreja precisa saber tratar ferida, a igreja precisa tratar com misericórdia. Não despreza ninguém, não abandona ninguém na beira do caminho. Se você tem azeite, deita na ferida. Se você tem atadura, envolva essa ferida na atadura, para que haja ligadura. Se você tem uma quantia boa para socorrer alguém, socorre, porque quando Jesus voltar, que nós estivermos diante do bema, pode ter certeza de uma coisa: você e eu vamos ouvir: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quem acredita nessa palavra, nessa verdade, adore ao nome do Senhor. Aleluias. Fique de pé, por gentileza, para eu orar por você. Aleluias. Coloque a mão no teu coração. Talvez você seja alguém que está machucado à beira do caminho. Talvez você seja alguém que está precisando de socorro. Você viu um fio de esperança em alguém, mas a pessoa foi embora, te deixou caído lá. Talvez você seja aquele samaritano que não era um religioso, era um homem convicto na sua crença, e ele olhou para o outro com um olhar de misericórdia e simplesmente colocou em prática tudo o que ele dizia. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Você tem tido compaixão de alguém, e o Senhor vai te entregar o que é necessário para socorrer vidas. Você tem olhado, mas muitas vezes você também não tem tido para você, e o Senhor está dizendo: eu vou suprir na tua vida, para você socorrer alguém. Eu vou abrir portas na tua vida para você socorrer pessoas. Deus vai criar situações na vida de crentes aqui, que vai abençoar de uma maneira tão grande, mas você não vai virar as costas para Deus, porque você vai entender: o que está vindo na tua mão é para repartir, o que está vindo na tua mão é para socorrer alguém, o que está vindo na tua mão é para ajudar um necessitado, e não para se sentir melhor. Eu não preciso, eu vou ajudar. Não, você vai sentir a dor de alguém como fosse tua. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida da tua igreja. Eu quero apresentar o pastor, os obreiros, meu Pai, desta casa. Essa é a edição do Coname, que veio com este tema em Lucas 10:34. Senhor, Ele tirou 2 dinheiros, Ele tirou 2 denários e pagou. Ele deu além, aleluia, de que alguém esperava. Ele já havia socorrido no caminho, e eu sei que nessa noite tem socorro do céu para a vida de alguém aqui. Eu sei que nessa noite vai ter socorro do
céu para famílias aqui, meu Pai. Tem gente caída ao nosso redor, tem gente ferida ao nosso redor, mas entrega-nos o azeite, entrega-nos as ataduras, entrega-nos, Senhor, habilidades para levar a preciosa palavra, para levar o auxílio, a ajuda a alguém. Sabe, meu Deus, que não venhamos ser apenas religiosos. Senhor, a religião prende, a religião cega. Jesus dissera que não é a religião que nos leva a Deus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Senhor, que possamos estender as mãos, que possamos ajudar, que possamos ter no nosso celeiro para repartir. Meu Pai, eu sinto a presença do Teu Espírito nessa noite. Eu sinto a graça do Teu Espírito nos envolvendo aqui. Eu sinto Deus visitando celeiros neste lugar. Eu sinto Deus fazendo o transbordar dele chegar na tua vida. Eu sinto a presença do Altíssimo jogando por terra espírito da fofoca, espírito da intriga, espírito da competição. Está caindo por terra neste lugar. Vai se levantar uma igreja revestida de poder. Vai se levantar na zona sul, meu Pai, na estrada do Mboi-Mirim, uma igreja firme e atuante, cheia do Teu Espírito. Para quem entra caído, sai erguido pela força do Teu poder. Se chegar ferido, vai ser curado. Se chegar triste, vai se alegrar. Se chegar abatido, vai ter renovo do céu nesta casa. Vai ter salvação nesta casa. Vai ter libertação nesta casa. Vai ter mover do céu nesta casa. Curas feridas. Palavras ferem, palavras machucam, palavras matam, mas derrama o azeite aqui, Senhor. Cura as feridas, feridas do passado, feridas da infância, palavras que machucaram. Eu sinto o azeite, eu sinto o azeite descendo aqui para curar. Eu sinto o Espírito Santo abraçando a igreja aqui, dizendo: eis que eu te revisto de poder, poder, poder para ir lá fora e pregar, poder para ir lá fora e pessoas ser curadas em nome de Jesus. Está sentindo